Boa tarde, meus queridos irmãos. A graça e a paz de nosso Deus. A palavra de nosso Deus está aqui, aberta. Está aqui, o livro santo do Senhor. NVI, nova versão internacional. Está aqui a palavra de Deus, vai falar o nosso coração. E a mensagem está em 1 Pedro, capítulo 2, do 13 a 15. Ok? Vai falar sobre autoridade. Estamos num mundo nesse momento de política, né? Um alvoroço danado, parece até que as pessoas estão esquecendo de Jesus, né? Aí vamos falar um pouquinho, uns conselhos, principalmente para os crentes, para os cristãos. Isso é o que a Bíblia vai dizer. Um conselho que Pedro está dando para os cristãos daquele tempo e que serve para a nossa vida hoje. Nós vamos orar. Senhor e amado Deus, pedimos sabedoria que venha do céu. Que o Senhor, em tua infinita bondade, falou no nosso coração. Nos diga o que necessitamos ouvir, Senhor. Nos molda, nos prepara, nos transforma e nos ajuda a respeitar, Senhor, as autoridades. Te pedimos, já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então o verso começa assim. Por causa do Senhor, veja só, a primeira palavra é essa. Não é por minha causa, é por causa do Senhor. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha, que coisa linda, né? Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Vocês precisam obedecer às autoridades. Essa mesma palavra sujeite-se, ele fala com a mulher e o homem. O homem seja sujeito à sua esposa. Sujeito aqui não é fazer tudo o que ele diga. Ele começa logo aqui dizendo, sujeite-se, por causa do Senhor, sujeite-se. Ou seja, se a autoridade impedir que você pregue a palavra, você não vai obedecer, é claro, né? Você vai obedecer a Deus antes, como Pedro falou. Quando disseram, não pregue no nome desse homem, Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Ou seja, antes de qualquer obediência aos homens, primeiro obedecer a Deus. Mas se é por causa de Deus que devemos submeter-se, nós devemos respeito e obediência a toda a autoridade humana, é o que a palavra está dizendo. Porque pelo nosso proceder, pela nossa obediência, pelo nosso conviver, fazendo bem, vivendo sem dar trabalho às autoridades, podemos ganhar os insensatos. Podemos ganhar pessoas que são da política ou pessoas que não são, pelo nosso proceder. Então, qual o conselho que eu gostaria de dar aqui? Você veja que não tem em nenhum lugar da Bíblia, nenhum verso bíblico, mandando nenhum de nós, como cristão, ofender, fazer palestra, descolhambar, diminuir, desvalorizar qualquer autoridade aqui na terra. É um conselho principalmente para os crentes. Pedro não diz aqui, olha, tá a autoridade assim, não respeite. Não goste dela, não ore por ela. Paulo está dizendo nas cartas dele aos Romanos, orai por vossas autoridade e seja sujeita a ela, Paulo diz. Orai por ela. Se você realmente considera determinado partido ou determinado pessoas que você considera que lhe ajudou e tudo mais, você tem liberdade para votar. Não é isso? Você é livre, estamos na política, você é livre para votar em quem você quiser. Mas por tudo que é sagrado, não ofenda o seu irmãozinho que escolheu votar do outro lado. Porque isso é de respeito à autoridade e de respeito ao seu irmão, ao seu amigo. A política não existe para fazer inimigo. A política existe, que é uma democracia, para ter escolhas, para que façamos as escolhas melhores. E se erramos em nossas escolhas, é entre nós e Deus.
Não temos que criticar nossos irmãos, ofender, mandar várias mensagens em redes sociais, em Facebook, nas redes sociais aí, ofendendo até os próprios irmãos da igreja. Misericórdia. Ei, nós devemos amar um ao outro. Se devemos amar e orar às autoridades, quanto mais aos nossos irmãos. É um pedido de apelo aqui, de amor, por favor. Não digite nada na internet, não divulgue nada que venha fazer um partidarismo agredindo ao outro lado, ou a pessoa do outro lado, aos seus amigos que estão do outro lado, seus irmãos na fé, na mesma igreja. Não faça isso. Quer divulgar algo sobre a política? Divulgue sobre o partido que você está. Eu não divulgo, mas eu respeito quem divulgue. Mas divulgue o que ele está fazendo, sem divulgar nada vergonhoso contra o seu adversário, que você acha que é adversário, né? Que o nosso líder é aquele que ganha. Não importa quem é aquele que ganha. E a gente deve orar para ele fazer o melhor e para que as profecias se cumpram nele. Mas você que não é cristão também pode fazer o mesmo. E se evita de causar dor em nós, intriga, divisões, separações, as pessoas brigam. Tem vários grupos intrigados com o outro, cristão intrigado com outras pessoas por causa da política. Isso não agrada a Deus. Isso entristece o Espírito Santo. Isso apaga o Espírito Santo. Esquece de Jesus, só prega mais, só fala mais sobre política. Quer falar? Amém. Fale. Mas fale o bem que ele faz. Não vá falar o mal que o outro faz. Porque isso não vai levar a nada, a não ser você ter um problema. E quando você tiver um problema com a autoridade, saiba, se for caso de prisão, a Bíblia está dizendo aqui, a autoridade é para punir os malfeitores, que nem Paulo diz lá em Romanos. É para punir os malfeitores. Se eu não quero ter minha autoridade, eu devo respeitá-la. Dever respeito. Eu e você, como crente, devemos lutar nossas lutas, vencer nossas batalhas, como sempre foi, de joelho. Quando Paulo e Pedro disse ser sujeito às autoridades, a autoridade naquele tempo não era um presidente bonzinho que estava dando auxílio ou feira básica toda semana, ou casa própria, ninguém, não tinha nada com isso. Era uma autoridade que estava tomando os bens, confiscando os bens que as pessoas tinham. Era autoridade que estava matando o crente. Era autoridade que o abençoado ou o amaldiçoado, né, do Nero, ele matou a sua própria mãe, matou os seus irmãos, apenas para ficar no poder. Mas Paulo disse, ei, orai por ele. E seja sujeito a ele. Difícil, né? Mas é o que a Bíblia diz. Se eu e você se diz ser cristão, devemos viver isso. E você que não é, seria bom também pensar assim. Porque o mal para os outros só volta para nós. Se eu desejo mal aos outros, volta para nós. Se eu tenho raiva ou ira de alguém, porque ganhou, está no poder, isso só vai prejudicar a mim. Somente. Por isso que a Bíblia pede que a gente ore e a gente respeite as autoridades e obedeça, para que tudo vá bem com nós. Amém? Deus abençoe e tenha uma tarde linda na presença de Deus. Que os anjos vos guardem. Não é uma advertência de crítica, é um conselho de amigo e de irmão amado. Amém? Na paz de Jesus.